Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, caminhando com fidelidade. Esse é o tema do ano e todas as mensagens e aulas estão baseadas nesse tema. E estamos falando sobre dinheiro, assunto chato, né? O dinheiro não é mais que uma moeda. Dinheiro é mais que uma moeda. Ele é um Deus, o Deus mais adorado nesta geração. No altar de Mamon, milhões e milhões de pessoas se prostam, se dispõem a viver e morrer na ilusão de ter uma vida de felicidade, uma vida de alegria. Mas será que eles conseguirão? Ou será que nós conseguiremos, se de fato também este é o nosso Deus? O dinheiro tem sido motivos de contendas, de guerras e conflitos no coração do homem. Acabamos de orar aqui por duas nações que estão se destruindo e a briga, provavelmente essa contenda esteja influenciada pela ganância, pelo poder de ter. E o dinheiro não é só motivo de contendas e guerras e conflitos no coração do homem, mas também na família, na sociedade e entre as nações. Mas sabe, amados e amigos, você que está aqui, está em casa, nesta hora, neste momento, precisando ouvir a palavra de Deus como eu, como nós, dinheiro é apenas uma moeda de compra e troca. E como já dizia bem o nosso amado Brian Boston, o dinheiro é neutro. Quando ele, bem usado, serve para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. O nosso texto hoje vem de Provérbios 3, versículos 9 e 10. Mas antes de entrarmos nesse texto, que está intitulado a nossa mensagem desta manhã, Deus quer as primeiras coisas, eu gostaria de passar por alguns textos onde no Velho Testamento se fala nas primícias. O texto que nós lemos no domingo anterior, na nossa aula de crescimento espiritual, lá em Gênesis 4, versículo 3 e 4, diz o seguinte: E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. E quando a gente olha esse princípio aqui, para tirar uma aplicação para nossas vidas, já percebemos que Deus, Ele não quer apenas as primícias, e Abel está dando a primícia para ele. E interessante que também no contexto, a oferta de Caim foi uma oferta voluntária. Ninguém obrigou a Caim a dar a oferta, mas foi voluntária a oferta de Caim. Mas ela não agradou ao Senhor. Deus se atentou para a oferta de Abel, que Abel deu para ele a primeira coisa, o que ele tinha de melhor, as primícias. Mas, ironicamente, pela oferta de Caim ter sido voluntária, Deus não se agradou. A primeira oferta oferecida a Deus, Deus rejeitou. Deus rejeitou. Biblicamente, é a primeira oferta que a gente vê dirigida a Deus. E, ironicamente, Deus rejeitou essa oferta, a oferta de Caim, porque Deus não quer apenas a nossa voluntariedade de dar. Deus quer muito mais. No versículo 7 daquele mesmo capítulo, Deus vai dizer para Caim que tenha cuidado com o coração dele. Então, Deus quer mais do que as primícias. Deus quer mais do que a minha oferta. Deus quer o meu coração, como foi enfatizado aqui na aula de crescimento pelo nosso irmão Cícero. Números 15, versículo 20 e 21. Das primícias da vossa massa, ofereceis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim ofereceis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Alçada
para eles lá significava levantar, erguer. Oferta, hoje não falamos mais de oferta alçada, apenas de oferta voluntária, que foi tanto falado hoje aqui na aula bíblica. E obrigado, Cícero, por ter incrementado, adubado, fortalecido o que vinha em seguida preparado pelo Senhor. No livro de Neemias, a gente vê no restabelecimento de um pacto com Deus, um povo que estava ausente de Deus, que mais não ofertava, que não tinha comunhão, que não buscava a Deus. No capítulo 10, versículos de 35 a 37, lemos o seguinte, que também trairíamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e os dos nossos gados, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. Versículo 37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto da árvore, de toda a árvore, o mosto e o azeite, traiamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Então, percebe que Deus sempre deseja do seu povo as primeiras coisas. As primeiras coisas. O que eu e você fazemos com a nossa primeira hora do dia? Ela é de Deus. Será que corremos preocupados com o nosso trabalho, com nossas contas, com as nossas obrigações aqui na terra? Ou aquelas primeiras horas, os primeiros minutos do nosso dia que se iniciam é reservado para o Senhor? Tem pensado nisso? Quando nós pensamos em comprar alguma coisa, seja um carro, uma casa, estamos pensando em Deus, estamos pensando que é para a obra dele, para glorificar o seu nome, para que pessoas tenham oportunidade de conhecê-lo, de glorificar, de exaltar o seu grande nome. O que fazemos com as primeiras coisas de nossas vidas? O que fazemos com as nossas finanças, com o nosso salário, com as bonificações que recebemos? Será que a primeira coisa que nós lembramos é do Senhor? É para o Senhor? Ou é para mim mesmo? Ou para satisfazer os meus desejos? Ou é para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para minha esposa, para o meu amigo? Não, amados. As primeiras coisas pertencem a Deus. Primeiras coisas das nossas vidas, tudo que temos pertence a Deus. Os primeiros minutos do dia que se inicia pertence a Deus. Será que tiramos esses primeiros minutos para nos inclinarmos e agradecer a Ele por mais uma noite de descanso? Pedir sabedoria e discernimento para viver esse dia? Ou saímos correndo para resolver nossas coisas? Para o trabalho? Tudo começa aí, irmãos. Nesses primeiros pequenos minutos do dia. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não salvar sua própria alma? Jesus falou isso. Jesus ensinou isso quando esteve aqui na terra. O que adianta? Cícero foi muito feliz quando disse que nada que temos é nosso. Inclusive tem um canto, um canto que nós louvamos a Deus, que falamos isso com nossas palavras. Irmãos, tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos e tudo que teremos vem de Deus, é de Deus e é para Deus. Apenas temos o privilégio de gerenciar, de administrar. No nosso texto de hoje, Provérbios 3, e você está com a sua Bíblia aberta, versículo 9 a 10, mas eu gostaria que a gente iniciasse, antes de chegar no versículo 9 e 10, para tirar alguns princípios, algumas lições, porque
ele está inserido dentro de um contexto. E provérbio é interessante porque provérbio não é assim um contexto de um retrato, mas provérbio foi escrito para jovens que provavelmente seriam líderes, provavelmente seriam príncipes ou até reis, um livro de sabedoria. Mas é interessante que esses dois versículos ele está inserido dentro de um contexto da sabedoria que vai do capítulo 1 até o 4. E para alguns estudiosos, essa sabedoria que é descrita aqui, ela personifica a pessoa de Jesus Cristo. E se de fato isso é uma verdade, atente-se para essas palavras. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Cícero é obrigado de abrir a aula lendo o texto de Timóteo, onde diz que toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E qual é o propósito? Para a educação, para a exortação, para a correção, na justiça, para que todo homem esteja o quê? Pronto e preparado para toda boa obra. Então, quando alguém vem aqui, ou lá no grupo de casa, ou em qualquer lugar e abre a palavra de Deus para ler para você, atente-se à palavra de Deus. Não atente tanto à pessoa, mas se atente à palavra. Versículo 1 do capítulo 1, do capítulo 3 de Provérbio. Sabe que nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, se você está com a sua Bíblia aberta, diz: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não é que parece que faz sentido quando estamos correndo atrás desse Deus chamado dinheiro, gastando tantas horas, se preocupando tanto? Obrigado, Pato, pelo exemplo que você deu, né? Acreditando naquela carteira assinada. Já passei por isso, confiando tanto naquele dinheiro do patrão e esquecendo que nós temos um Deus todo poderoso. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro não traz felicidade. A sabedoria aqui, no Provérbio, capítulo 3, de um modo geral, a sabedoria está sempre pensando e desejando o bem. E aqui no caso dos pais, se referindo aos filhos que obedecem, ele é pensando no melhor, para que eles vivam melhor. E quando eu dedico as primeiras coisas a Deus, obedecendo os seus mandamentos, Ele está pensando no melhor para mim. Irmão, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós damos a primícia ou primiciamos a Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. O meu pai, conversando comigo outro dia, ele disse que quer viver até os 100 anos. E eu estava pensando nele essa semana, quando estava preparando esse estudo, pensando nas primícias. Ele não é um servo de Deus. Eu não conheci Deus por intermédio de meu pai, mas eu sei o quanto aquele homem se dedicou para cuidar da família. E de uma certa forma ele obedeceu a Deus sem perceber. E hoje ele está com 88 anos. Falta apenas 12 anos para fazer o centenário. Quem sabe ele alcance. Eu estou pensando nesses dois versículos, porque quando nós observamos, principalmente você jovem que está aqui nessa manhã, e você jovem que está em casa, ouvindo essa mensagem, fique atento, se atente para ela, coloque em prática. Se você quer ter vida longa e primiciar a Deus, dizimar a Deus, ofertar a Deus, obedeça a Deus, obedeça a seus pais, porque Ele pensa no melhor para você. Ele pensa no melhor para você. Não esqueça dessa conexão com Deus, porque quando nós não observamos os mandamentos de Deus, a culpa pesa na nossa consciência. E essa consciência, essa culpa afeta o corpo.
Isso significa que meu bem-estar deve, em parte, na minha conexão com Deus. Na minha conexão com Deus. Versículos 3 e 4 nos traz mais duas lições, que é a sabedoria sempre está pensando na benignidade e fidelidade, que é o nosso tema do ano. São qualidades que devem acompanhar o dizimista. Estamos falando de dinheiro, por isso que eu estou tratando esse termo dessa forma. Aquele que deve dar as primícias a Deus. Deus já ensinou isso no Velho Testamento, por meio de Moisés, quando ele ensinou o povo, os pais, os judeus, a atar no pescoço aqueles ensinamentos. Para quê? Para que se lembrem. Isso tem que estar presente no comportamento do indivíduo, como expressão da minha condição interior. Porque eu expresso aquilo que está dentro de mim. Você expressa o que está dentro de você. Não tem como, amados. Um irmão outro dia também falou, e me veio a lembrança agora, que eu não consigo, por mais que eu me esforce, eu não consigo ser falso. Eu posso ser falso por alguns minutos, algumas horas, talvez alguns dias, mas logo a máscara vai cair. E eu vou mostrar quem de fato eu sou, porque eu sou por fora o que eu sou por dentro. Eu sou por fora o que eu sou por dentro. E ele diz ainda, escreve-as na tábua do teu coração. Foi o que Deus pediu para que Moisés ensinasse o povo. Tem que estar escrito no meu coração. Amados, e esse é o caminho de encontrar a bênção da graça. É a obediência à palavra de Deus. Em resumo, a vida de satisfação e realização. Nessa vida que nós procuramos, é essa vida que eu procuro. Eu procuro uma vida de satisfação, de realização. Se você é um ser humano como eu, você também deseja isso para a sua vida, não é verdade? E aí vem a pergunta, mas como é que a gente vai encontrar essa vida de satisfação? A resposta está no versículo 5 e 6 de Provérbio 3. Em primeiro lugar, vamos comprometer o nosso corpo, a nossa alma e o espírito a Deus. É assim que eu vou ter essa vida. É comprometer a Deus o meu corpo, a minha alma e o espírito. Ele tem que estar conectado com o Senhor. Sabe, foi perguntado na aula hoje, qual era a motivação que aqueles irmãos tinham? Aqueles irmãos do primeiro século, em Atos 4, né, Cícero? De 32 a 36, 37, qual era a motivação? Talvez se a gente voltasse para o capítulo 2, versículo 36 e 37, a gente encontraria a resposta. Quando eles ouviram que o Cristo, que eles haviam matado, Deus havia ressuscitado ele dentre os mortos e ter feito ele Senhor. Aí eles caíram em si. Eita, matamos o Salvador, aquele que nós esperávamos. E agora? Calma, não se apavore. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Talvez, irmão, nós somos batizados aqui nas águas já. Talvez nesta manhã, eu, você, talvez nós, como comunidade, talvez precisamos de um arrependimento, de um reavivamento. Quem sabe hoje é o dia, quem sabe este é o momento para entendermos que nós não temos nada, absolutamente nada. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Talvez eu tenha que, é sério, eu tenha que cultivar na minha vida a desconfiança em mim mesmo. Eu tenho que alimentar. Ramos, alimenta essa desconfiança em você mesmo. Que você não sabe nada. Você não sabe para onde você vai. Qual direção você tomar. Aí você vai perceber que você precisa de Deus. É Ele que sabe a direção, o que é melhor para você. E por fim, pensando nessa versículo 6, no versículo 5 e 6, lembrando do profeta Jeremias, na ideia de que eu não sei conduzir a minha própria vida, o profeta disse o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Palavras do profeta Jeremias,
Então, que tal eu alimentar essa desconfiança em mim mesmo e passar a confiar mais em Deus? Que tal eu alimentar essa desconfiança em mim mesmo, que acho que posso resolver tudo a hora que eu quero? O profeta já falou que, sim, Ramos, alimenta, porque você não sabe mesmo. E é verdade, você não sabe mesmo. E por fim eu preciso reconhecer o senhorio de Cristo em todos os meus caminhos. Ou seja, em todas as áreas da minha vida. Em todas elas. E você pode estar pensando, como? Irmãos, através da própria palavra, através de irmãos experientes, maduros, irmãos verdadeiros, irmãos que vivem a palavra. Claro, não irmãos perfeitos, porque todos nós temos nossas imperfeições e somos perfeitos diante de Deus por causa do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Versículos 7 e 8, a outra lição que a sabedoria nos ensina é a presunção que nos impede de receber a orientação de Deus. Será que nós somos pessoas presunçosas que achamos que sabemos tudo e queremos conduzir a nossa vida e a vida das pessoas e esquecemos e nem percebemos o que Deus está nos orientando, está nos ensinando de como fazer por meio da sua palavra? Talvez por falta de entendimento de Deus, eu não esteja me afastando do mal, porque a presunção me faz ficar mais perto dele, do mal, e não de Deus. Vamos ler o versículo 7 e 8 de Provérbio 3. Seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Parece que, mais uma vez, dentro desse contexto, que a mente, a alma, o espírito estão tudo ligados. E se ela não tem essa conexão com Deus, me parece que a gente vai sofrer, o nosso corpo físico vai sofrer, não vai encontrar refrigérios. Mas se é o contrário, se estamos ligados, conectados com Deus, seguindo as suas orientações, seus ensinos, seus mandamentos, nós vamos estar bem. E o nosso corpo encontra refrigério. E sabe, amados, alguns estudiosos calcularam que mais de 60% das enfermidades físicas são causadas por medo, por tristeza, inveja, ressentimento, ódio, culpas e outras aflições emocionais. E você pode estar se perguntando, Ramos, o que é que isso tem a ver com as primícias? Tudo tem a ver com as primícias. Tudo tem a ver com as primeiras coisas que Deus espera que eu e você dê para Ele. E não é apenas dinheiro. Não, meu irmão. Dinheiro é a coisa mais fácil. O Joaquim falou que tinha, posso usar o exemplo do Joaquim, eu estava presente, ele já falou e todo mundo viu, que parece que no bolso, não só no seu bolso, Joaquim, no meu também, parece que tem um escorpião e eu tenho medo de colocar a mão e ser picado por ele. Ele é venenoso, né? Pode me matar. As primícias. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A sabedoria disse isso. A sabedoria que ensina a andar no caminho, a sabedoria que me ensina a desacreditar em mim mesmo. Essa sabedoria diz que eu preciso honrar a Deus com os meus bens. Ou seja, com as minhas riquezas. Ah, Ramos, eu não sou rico. Sim, você é. Você é rico. Bens aqui é riqueza. Você é rico, você tem um trabalho, eu tenho. Nós temos famílias, temos um lar onde moramos. A pergunta é, esses bens que nós temos, as primeiras coisas, é para Deus? Essa é a pergunta. Essa é a questão. E o escritor de Provérbios, ele está nos motivando. Honra ao Senhor com os bens e com as primícias de toda a tua renda. Nos 2 últimos domingos a gente questionou muito a questão de especificar o que é oferta, o que é dízimo.
não é? E estudos falam, já foi falado aqui, que judeus, o povo judeu dava mais de 35% a Deus. Sabe que as primícias na antiguidade, inclusive o povo babilônico, que nem eram, não era povo de Deus, as primícias para alguém importante, para uma autoridade, era você pegar o seu salário, a sua renda daquele mês, ou daquele ano, no caso de 30 dias, dividir por 30. Quando a gente divide, uma hipótese, 3 mil por 30 dias, quanto é? Alguém sabe? Alguém é bom de matemática? 30 dividido por 3 mil dividido por 30? Então, é um dia de trabalho, não é? Então, um dia de trabalho é R$100. Então, aquele primeiro dia de trabalho, sabe para quem é? Para o Senhor. Eu não estou falando de dízimo não, gente. Estou falando das primícias. O dízimo é 10%, e 10% de 3 mil, quanto é? Aí é fácil, né? 300. Aí aquelas ofertas voluntárias, que foi citada aqui no Velho Testamento, e que foi citado no Novo também, para ajudar as igrejas em Jerusalém, aí a gente não sabe quanto, nós não sabemos quanto, mas um coração voluntarioso, como os irmãos da Macedônia, que fizeram questão, que rogaram, não, Paulo, eu quero, nós queremos ajudar nossos irmãos. Aí Paulo, não, mas vocês precisam de ajuda. Estou pensando, porque se eles rogaram, não está escrito lá, mas a gente, talvez, entre linhas, a gente encontre alguma coisa dizendo, né? Paulo dizendo, não precisa, vocês é quem precisa ser ajudado. Mas nós queremos ajudar nossos irmãos, com o que nós temos. Interessante, amados, que eles deram mais do que era esperado. Talvez Paulo esperasse alguma coisinha ali, né? Ali, acolá. Não, o apóstolo se surpreendeu. Agora, por que será? Né? Eu sempre estava repetindo essa frase, mas por que será, né? Por que será? Irmãos, enquanto você, enquanto nós não reconhecermos quem éramos, inimigos de Deus, você tem consciência disso? Será que eu tenho consciência disso? Que eu era inimigo de Deus? Será que nós temos esse entendimento? Que eu estava brigado com Deus? Que eu estava separado de Deus por causa dos meus pecados? E agora eu tenho um privilégio, por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, no lugar de toda a humanidade. Talvez fosse esse o sentimento dos laodicenses. Eu estava perdido. E se eles pensassem e acreditassem no inferno, eles diziam assim, eu estava caminhando para o fogo eterno. E olha que o inferno não foi criado para nenhum ser humano. Foi criado para Satanás. Mas infelizmente, muitos estão caminhando para lá. E quem sabe, Ramos, depois desta manhã, desse momento, você não começa a refletir que talvez você estivesse também se encaminhando para lá, sem perceber. Sabe, irmãos, quando eu e você, quando nós reconhecermos a bênção que nós recebemos, que não era para nós, era para os judeus, e como eu já falei aqui anteriormente, a igreja judia não teve esse problema com oferta, né? Porque era uma prática deles desde o Velho Testamento. Por isso que era fácil para José de Arimateia ir lá pegar um bem dele, uma casa, um imóvel, vender e levar e depositar no pé dos apóstolos. E ninguém pediu. Os apóstolos não pediram. Não, eles não pediram. Mas ele fez. Está na hora da gente quebrar esse tabu. É sério, quebrar esse tabu e achar que eles fizeram porque é um contexto deles lá. Não é um contexto deles lá. A necessidade continua hoje. E como foi bem falado na aula, oferte a Deus, não oferte a homem. Oferte a Deus, dê as primícias para Deus, dê o dízimo para Deus, dê sua casa para Deus, dê sua vida para Deus, seu carro, sua bicicleta, sua moto, sua roupa. Quando eu e você compramos uma roupa nova, aí você vai dizer, como é que eu vou dar as primeiras coisas para Deus? Sim, eu vou comprar essa roupa para ficar mais bonito para o Senhor. Quero chegar lá domingo para louvar o Senhor bonito. Mas às vezes eu penso que é para você ver, olha a camisa nova que Ramos veio, né? Tu viu o sapato dele como é bonito? Não,
Se o meu sentimento é esse, meu pensamento é esse, eu não estou dando as primeiras coisas para o Senhor. Eu conheço um irmão que hospedou a igreja na sua casa por pouco mais de 2 anos. Hospedou a igreja na sua casa. Quando eu estou falando na sua casa, na casa daquele irmão, era na casa dele mesmo. Era do portão de entrada ao quintal lá nos fundos. Tudo, porque aquele irmão entendia que nada era dele. E sabe o que aquele irmão falou? Ele disse que foi os melhores dias, os melhores anos de sua vida, foi quando a casa dele serviu como hospedagem para a igreja do Senhor. 3 vezes por semana. 3 vezes. Sábado, domingo e nas terças. Sem contar os jovens que ainda ia lá fazer bagunça. Ou não, os jovens não fazem bagunça, né? Então, irmão, tudo que você tem, tudo que eu tenho, devemos usar para Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Dê a Ele as primícias. Dê a Ele a primícia da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, do seu carro, do seu bem, da sua casa. Sabe qual é o maior privilégio do homem? É ele aprender a ter uma vida modesta e usar os seus bens para glorificar a Deus. Eu sei que é difícil, é muito difícil, né? Talvez porque estejamos pensando que Jesus vai demorar tanto voltar para levar a sua igreja. Quem sabe ele volta ainda hoje. Seria bom que ele voltasse agora, né? Não seria? Mas será que seria mesmo bom que ele voltasse agora? Será que esse é o nosso desejo? Que ele volte agora? É uma glória, né? Já pensou a gente ser arrebatados, vivos, louvando a Deus? Ô glória! Mas a gente não sabe. Talvez vai ser naquele momento que eu e você estaremos desprevenidos. Baixou a guarda, guardou a arma. Sabe aquele vigilante deslachado, né? Que acha que o patrão não vem, certo? Tira o colete à prova de bala e de repente recebeu um tiro no peito e morreu. Me dê mais 3 minutos e a gente encerra. Será que as primícias e as coisas do Velho só existiam lá no Velho Testamento? Não. Leia comigo Atos, capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo, tudo. Meu carro, o seu carro, será que ele está em comum aqui? Será que é de todos? Ah, não, Ramos, isso é lá no velho, isso foi lá no início da igreja, aquele momento lá, aquela situação, aquele contexto. Não, se cremos no Senhor que eles creram, né, Cícero? Ele é hoje, é hoje. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. Hoje em dia, quem está disposto a se desfazer de uma propriedade para investir no reino? Quanto vale a minha salvação e a sua, irmão? Quanto vale? Não tem preço. O preço já foi pago. Amém? O preço já foi pago. E sabe quem pagou? Deus. Sabe como? Dando o seu único filho. E agora, Ramos, aquilo que ele te dá para administrar, tu segura. Não pensa nas almas que estão perdidas. Não usa teus bens para salvar a humanidade. Deixa de ser mesquinho, Ramos. Deixa de ser avarento. Deixa de confiar nos bens materiais que vai se deteriorar. Sabe, Ramos, tu não vai levar nada deste mundo, porque tu não trouxeste nada. Porque tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amados, nós sabemos que Deus ama todos igualmente. Ele não faz distinção de pessoas. Todavia, existem atitudes que honram a Deus e atitudes que desonram a Deus. E nessa manhã, o que Deus espera de nós é que nossas atitudes sempre o honrem, começando pelas primeiras coisas.
as primeiras coisas de nossas vidas, a quem estamos dando. Que Deus nos abençoe.